Olá a todos, todas e todes, para mais uma live aqui da Cultura Sonora. Já vou iniciar aqui então, nessa quinta-feira, 7 horas, dia 26 de janeiro de 2023. A gente vai receber hoje a pesquisadora musical, historiadora, a Juliana Pérez Gonzalez. A gente vai falar um pouco sobre o trabalho dela na pós-graduação, né, que é dentro dos estudos musicais, a grande área de interesse aqui na nossa página, né? E acho que o mais legal disso tudo é como esse trabalho dela, né, olha para uma época que não é muito fácil achar material, recursos, né? Então vai ser bem legal. O tema da live de hoje, então, é produção fonográfica e culturas sonoras na cidade de São Paulo. Juliana já entrou aí, eu vou convidá-la. Muito bem. Segundinhos para processar que a gente está convidando a pessoa. Aí, muito bom. Consegui. Bom, que rápido, que prática que nós estamos, hein? Tudo bem? Tudo bom, e você? Como passou de ontem para hoje? Eu devo confessar que não treinei. Mas olha, o propósito da live, no começo eu fazia uns roteiros, umas pautas assim, e na hora que a live começava, no final eu não tinha usado nada daquilo que eu tinha preparado. Então eu comecei assim, é lógico que eu sei o que eu quero te perguntar e, né, se eu estou te convidando é porque você sabe falar sobre o assunto. Então é algo bem descontraído mesmo, viu? Tá Fica à bom, tá vontade. bom. Certo, tá bom, Ô, obrigada. Juliana, eu vou pedir para você começar então, falando um pouquinho de você, da onde você é, porque acho isso importante, né, saber sobre quem a gente está ouvindo, um pouco dessa sua trajetória aí nos estudos. Tá Conta um bom, pouquinho para nós. certo. Então, eu cheguei, estava lembrando agora, a primeira vez que eu vim para o Brasil foi para um congresso lá no Rio de Janeiro, na Unirio foi. 2004. Era um congresso sobre música popular latino-americana, uma associação, a IASPO. E eu não sei que idade eu tinha realmente, mas eu estava assim, terminando a minha formação lá na Colômbia como historiadora. E eu já na Colômbia me interessava por história da música, porque ao mesmo tempo que eu fazia história, eu fazia canto erudito lá no conservatório. A diferença lá com a diferença do que eu vejo que acontece aqui no Brasil é que lá em Bogotá o conservatório faz parte da faculdade, ele está dentro, ou seja, é a faculdade de música. Aqui é que é diferente, né? Conservatório é outra coisa. Tem a sua Isso é mais o ensino técnico da música, o conservatório, né? Isso. Tem uma explicação histórica, mas não vou entrar em detalhes. Então, isso o que me permitia era que, enquanto eu fazia aulas, minhas aulas de história, eu conseguia fazer aulas no conservatório. E então, assim, eu fiz, enfim, todas as histórias da música, me interessei, porque, além disso, bom, assim, teve um momento na minha vida que eu percebi que não ia dar conta de ter as duas profissões. Ou era cantora, ou era historiadora, porque, meu Deus do céu, não existe, né? Eu Tempo, sei. tempo para tudo. Aí então apareceu a possibilidade de eu não abandonar a música, porque eu conseguia meio que, né, continuar fazendo aquelas aulas de história da música. Aí eu super topei e foi assim então como eu terminei a minha graduação. De fato, eu e outro colega fomos os que na Colômbia naquele momento iniciamos a possibilidade lá na universidade de ter uma profundização em história da música. Então, isso foi ótimo. Fiz todas as disciplinas lá, eu tive professores maravilhosos, eles abriram assim o olhar para mim, enfim. E entre essas questões veio, então, uma participação no Brasil, num evento e tal. Acho que foi a minha primeira participação em evento internacional. O fato é que eu cheguei aqui, eu adorei. Eu mal sabia falar português. Na verdade, eu não falava.
Mas eu lembro muito bem que eu fiquei assim muito bem impressionada com toda a participação brasileira, com o nível da discussão. Eu lembro que naquela época eu vi o Sandrone apresentar um assunto historiográfico. Eu nem sabia quem que era ele, mas eu pensei, nossa, quero ser como ele. E foi assim, e foi assim A como gente tem isso na academia, né? As inspirações, né? Por isso que move a gente na academia, eu acho. eu acho que é importante. E foi assim como eu voltei para a Colômbia, comecei a fazer aula de português, tudo aquilo, comecei a procurar, e eu vim então aqui para fazer um mestrado uns anos depois. Terminei a minha formação, historiadora e tal, e eu cheguei aqui em 2009 para fazer mestrado lá na USP, na História, com Vinícius de Moraes. E também uma das coisas que me pareceu atrativa do Brasil é que a minha formação era como historiadora. E eu reparei que aqui tinha muitos historiadores, em comparação com a Colômbia, que é bem menor, claro, interessados em questões musicais. Eu lá na Colômbia meio que me sentia sozinha no mundo dos historiadores. Tinha um colega só, assim, na minha faculdade, que a gente acompanhava essa discussão. Mas pelos outros historiadores estavam interessados em muitas outras questões longe da música. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil e eu conheci o Zé Geraldo e bom, os orientandos dele, o Marcos Napolitano, enfim, outras pessoas que estavam na história, fazendo história da música, isso para mim foi assim, mel, doce, foi uma delícia. Eu Uhum. consegui interatuar. E não só isso, quanto que também na musicologia, os musicólogos que estavam fazendo pesquisa histórica tinham assim, uma metodologia e um arcabouço teórico muito interessante, a meu ver, porque estava próximo do que a gente estava acostumado a ver na história, ou seja, aquelas discussões historiográficas. Então, eu acho que eu me encantei com o Brasil por causa disso, profissionalmente, e depois, claro, as pessoas, a música, o clima, as comidas Ah, e e você tudo demais. veio para cá em definitivo quando? Desculpa, não entendi. Em definitivo, você veio para cá quando? Aí eu fui ficando. 2009, fiz mestrado. Ah, começou nessa época, o mestrado. Isso. Ah, Mestrado leva para o doutorado. Aí, enfim, meu marido, casei, meu marido é colombiano, mas ele mora aqui, ele trabalha aqui, a gente tem gato, já foi. agora já está todo mundo aqui, né? Então, interessante, você tem essa conexão, né, além desse estudo da música, digamos, no papel, assim, né, de teórico, você teve esse contato com o canto. Teve algum contato com alguma outra coisa da música? Você, por exemplo, sabe teoria musical? Como que é isso? Então, eu lembro muito bem que eu conheci um professor no Rio de Janeiro, um etnomusicólogo, e ele fez essa pergunta para mim. E eu respondi, eu não sei. Aí ele insistiu, perguntou, mas você fez? Sim, não, eu fiz solfejo, leio de partitura. Aí ele falou para mim, neste mundo, isso que você disse que é pouco é muito. Porque historiador Isso, normalmente não tem essa formação. E conforme foi avançando a pesquisa, aí eu fui percebendo que realmente essas ferramentas que eu aprendi no conservatório, que talvez eu minimizava, porque me comparava, né, com os colegas mega profissionais, compositores e tal. Claro, na frente do músico, ninguém aham, sabe de teoria aham. musical, mas já no mundo da história, reconhecer uma ou duas coisas já ajuda muito a entender o material com que a gente trabalha. Com certeza, com certeza. A sua história é um pouco parecida comigo. Eu tô desistindo, não desistindo, assim, mas eu toco piano, fiz aulas recentemente, mas assim, eu vou deixar para tocar para mim, para pegar, porque eu pego uma partitura, se eu estudar, eu toco ela, mas assim, ou faz uma coisa ou faz outra, né? Eu percebo que esse conhecimento contribui, né? Porque na hora que você vai para algumas leituras ali, né? Alguns misturam tudo isso aí mesmo, né? A música, essa coisa de nota, harmonia, e aí você consegue compreender um pouco melhor, né? O Exatamente. contexto todo. Não é fácil estudar isso, não, porque é muita coisa junta, né? E as duas precisam Entendi. de muito tempo e dedicação para chegar nos níveis assim, de aperfeiçoamento que exigiria uma prática profissional do músico. É coisa séria.
Exatamente, é muita dedicação, com certeza, né? Como para escrever, né? Material, artigos, precisa de uma dedicação, tempo, né? Consome-se muito tempo, o tempo parece que ele está brigando contra a gente ultimamente, né? Legal. A minha segunda pergunta, acho que você já respondeu um pouco. Eu ia perguntar, eu acho que você falou muito bem sobre a sua impressão, né? Dessa galera que estuda história né? E o que eu ia perguntar é quem são essas pessoas, assim, né? Porque, por exemplo, no livro que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, eu vi ali que são 8 colaboradores. Eu, quando conversei com o professor Marcos Napolitano, assim, né? Acho que ele nem deve lembrar. Mas eu me espantei que tinha alguém da história que, né? E depois eu fui descobrir que, na verdade, há bastante pessoas voltadas para esses estudos, né? Que entrelaçam aí. E você percebe, assim, ali, durante a sua pós-graduação, essas pessoas, assim, vinham de que áreas, né? Em que talvez a área mais inusitada que você encontrou alguém e que estava fazendo também um estudo dentro da área que você fez. É muito, assim, é um descobrimento. Quando, como eu falei, uma das coisas que me encantou quando eu cheguei era essa comunicação entre musicólogos e historiadores, embora agora saiba, musicólogos são muito mais do que historiadores interessados no mundo musical. Isso agora já está um pouco mais claro. É, vamos ver, teve outro evento que eu conheci o professor Paulo Castanha, também lá, sei lá, 2006, talvez 2007. Gostei muito do trabalho dele, da posição dele como pesquisador e das notícias que ele levava para aquele evento sobre políticas de arquivos musicais, no caso eclesiásticos, que estavam se desenvolvendo aqui no Brasil, começo do século XX. Isso mudou um pouco, enfim. Então, aí também me deparei com pessoas no Brasil que estão muito interessadas e trabalhando com muito profissionalismo no trabalho arquivístico, e isso é fundamental para o historiador, porque sem fontes a gente não consegue avançar. Então, e aí existem as mais diversas profissões, desde musicólogo até, né, engenheiros de som, trabalhando com aquelas gravações históricas. O mais inusitado foi não, o ano passado foi. A gente soube de uma menina na matemáticas que está trabalhando com códigos não para tentar, mas trabalhar em cima de gravações de música indígena. Porque a música é Olha, digitalizada, aquela música tem que ter né, tem que limpar, e existe uma pesquisadora lá no departamento de matemáticas da USP. Enfim, a gente viu o título do trabalho dela, que ficamos super emocionados. Ela nem sabe da minha assistência. Enfim, mas existe, então, maravilha. existem umas pessoas assim, de lá que também passam por aqui, elas percorrem também. E bom, claro, como eu cheguei em São Paulo e fiquei em São Paulo, as pessoas que mais conheço são as pessoas que estão trabalhando tanto em São Paulo quanto sobre São Paulo. Mas, enfim, Rio de Janeiro também tem muitos profissionais. E agora, nos últimos meses, a Ampom fez uma chamada para fazer 5 volumes de histórias das músicas no Brasil. E eu estou coordenando o volume desta região junto com a Virginia Vessa, outra das autoras do livro. E foi surpreendente receber muitos trabalhos sobre a história da Olha, música, com diversas metodologias, de diversos graus de olhares. Então, existem sim várias pessoas, ou seja, nós somos dois, nós somos três, existem sim pessoas que talvez, através deste tipo de eventos como esta live, a gente vai se conhecendo, vai sabendo da existência do outro. isso, isso. Acho que é uma das propostas da página. E eu acho que dá visibilidade para assuntos tão incríveis assim, né? Eu acho incrível quando eu vi o site lá, o seu trabalho. Na verdade, acho que eu me deparei primeiro com até eu vou falar daqui a pouquinho, né? De um programa que tem na Rádio Batuta, é gramofônica, que acho que é da Bianca Maria Pisani, né? E que tem o seu nome lá, e aí eu vou caçando ali quem falou o quê, né? E aí eu vou chegando nas pessoas pela rede social. Muito legal, muito legal.
Eu acho que para a gente adentrar, assim, agora, né, que é algo que até me chama a atenção, eu acho que você vai ser a garota propaganda da cultura sonora, né? Porque o nome da página é Cultura Sonora, e aí eu me deparo com esse trabalho que, na verdade, eu pensei assim, quem veio primeiro, né? O trabalho, ou, enfim. Como você definiria, assim, que eu acho que a primeira, como eu acho que a página chega para mim, eu tenho uma ideia, né? Assim, como você definiria essa expressão, cultura sonora de um lugar? Porque a gente vai falar, né, especificamente, seu trabalho fala da cidade de São Paulo, né? Uhum. O que seria isso, assim, em termos de tempo? A gente precisa do tempo para identificar essas culturas sonoras, né? Uhum. Eu acho que a partir daí a gente vai conseguir entender outras coisas que você for falar, né? Uhum. Esse nome surgiu, na verdade, a primeira pessoa que pensou nesse nome foi a Virginia Vesta, uma das autoras do livro. E isso foi resultado de um processo assim, historiográfico que não só a gente participa, mas basicamente, como estava falando, falam que historiadores eram surdos. O historiador lia documento, até trabalhava com iconografia, mas os sons ele não adentrava neles, nem colocava eles dentro do seu trabalho. Isso em termos gerais. As pessoas que aqui no Brasil começaram a fazer essa historiografia da música, ou seja, histórias da música, eram músicos ou eram jornalistas com uma sensibilidade para o mundo musical, frequentemente da música popular, e são esses nossos primeiros textos sobre que tentam historizar essa música. Conforme avança o século XX, também a historiografia muda, ela passa por grandes mudanças ao longo do século, mas assim, para resumir, na segunda metade, então, o historiador começa a abrir ouvidos. E começam a surgir alguns historiadores onde já se interessam pela música, seja como fonte de conhecimento histórico, então vão numa canção, naquela letra encontra, né, que aí já se falava do músico e o fato, ou seja, pela consumo da música, como essa música é tão importante na geração de uma identidade nacional, por exemplo, teve momentos marcados por algumas músicas, sonoridades políticas, musicais, sonoras, culturais. Então, o historiador começa a abrir os ouvidos e começa a se interessar, então, nesse universo. Assim, no final do século XX, início do XXI, já inicia quase que uma profissionalização, poderíamos dizer, desses estudos historiográficos sobre música através de uma corrente da história, que é a história cultural, onde, então, o que interessa é assim, a sociedade e a sua cultura. Então, a música tem tudo a ver. Então, se utilizam ferramentas dessa historiografia para ir atrás da música. E uma das pessoas que faz isso aqui muito bem feito é o C. Geraldo Vince de Moraes, que é o editor do livro. Mas a música é insuficiente. Melhor, a gente percebe como a música é só uma parte de um entorno sonoro que tem em cada sociedade, que existe nas sociedades. E como nossos ouvidos, eles filtram umas coisas dependendo do nosso tempo, do nosso lugar, da nossa cultura. Então, a Virginia Vesta falou de novo dela, tem um texto maravilhoso em que ela analisa músicas do Pixinguinha e ela encontra com muita clareza como os sons do jogo de futebol fazem parte de uma composição dele. Então, é isso. Então, por exemplo, este ouvido do Pixinguinha, ele se abriu para essas sonoridades do jogo e ele adentra e traz para sua música. Mas para isso, então, o ouvinte precisa ter uma sensibilidade, porque senão passa batido e não vai reconhecer, ou não vai sentir essa similitude entre a proposta do compositor e um sonido que aparentemente a gente não escuta, é irrelevante. Então, isso faz com que a gente comece a pensar, então, que a música é só uma parte de um entorno sonoro que vai além da música. E essa é a proposta do livro, ou melhor, essa é a ideia que juntou todos os nossos trabalhos e que, de uma ou outra forma, agora faz com que os nossos ouvidos mesmo se abram. Então, isso significa, já entrando no conteúdo do livro, que pode ser tão relevante para entender um momento histórico e essa cultura sonora de um momento e de um lugar, como a gente escolheu agora, São Paulo, no começo do século XX, colocar lado a lado o som de uma música eclesiástica por um compositor daquele âmbito
de capela, que seria assim, a sonoridade clássica da história da música, essa música escrita, erudita, embora na época o termo não existisse, enfim, do lado dos sons que produziam os animais que moravam na cidade. O latido de cachorro, o galo, o som da vaca quando passava para vender leite, enfim, esses dois sons, eles existiam no mesmo ambiente e faziam parte dessa cultura. O som do sino, enfim, isso faz com que então esse leque que parecia reduzido, a música se abra. E não só fica mais interessante para quem tem essa sensibilidade, quanto também começa a explicar de uma outra forma como esses sons circulavam e se comunicavam entre eles. Tem um pesquisador também da USP, que ele não participou do livro, mas que está fazendo um trabalho interessantíssimo sobre sinos. E ele identifica tanto no toque de sinos, partículas musicais de música popular da época, quanto o inverso, na música de partitura, alguns elementos dos sinos que tocavam na igreja. Então, quando a gente consegue abrir para e pensar numa cultura sonora como um conjunto de sons, sem jerarquizar bons, ruins, elegantes, populares, tudo junto, e é a proposta do livro, é conseguir que o leitor abra os ouvidos, não só para aquele passado, que no final é passado e a gente nunca vai conseguir acessar a ele como realmente era, quanto para o nosso presente. No nosso presente, reparar nos, como chamam? Nos cantos dos vendedores das ruas, como chamam, nos pregões, por exemplo. Que hoje não é pregão cantado, hoje é gravado lá, passa o carro, né, vendendo ovo. Enfim, então, essa é mais ou menos a proposta do termo cultura sonora. Que, já para fechar, porque estou falando muito, também se distancia um pouquinho do conceito de paisagem sonora, de paisagem sonora, que foi um conceito muito, ou é ainda, muito querido, que abriu também a cabeça de muitas pessoas, tanto de pesquisadores como de músicos e compositores, onde então se entendia que o som estava no mundo, e assim como existia uma paisagem visual, onde tinha uma árvore, uma casinha, isso aqui também existia uma paisagem sonora. E desde meados do século XX, muitas pessoas começaram a gravar essas paisagens sonoras. Então, saíam com microfone, gravando passarinho, gravando um monte de coisa, e isso tá ótimo. Só que, no nosso caso, a gente é parte da cultura sonora como um elemento humano. São nossos ouvidos os que vão ouvir, vão escolher, vão filtrar, vão abraçar, vão repudiar. Enquanto a ideia da paisagem sonora é que a paisagem está lá, né? A paisagem, ela acontece na frente do humano, e com o humano, sem humano, vai ter passarinho cantando, é a ideia, né? Mas enquanto a cultura sonora parte, então, de um fenômeno antropocêntrico. Somos nós, os humanos, que fazemos a nossa cultura sonora. É a partir das nossas sensações, observações, impressões, né? E acho que a palavra paisagem, embora já tenha ouvido, sim, bastante vezes, mas me remete a algo um pouco estático, né? Paisagem, algo parado. E o som é muito fluido, né? Por exemplo, agora nós estamos conversando aqui e uma verdadeira sinfonia aqui embaixo do prédio. Carro, cachorro, sirene, alarme tocando, né? Então, acho que é isso que você quer dizer, né? Então, o livro olha para essas sonoridades de uma maneira muito abrangente, né? Como se acolhesse sons. Até eu fiquei um tempinho no site lá ouvindo, porque é muito legal. Eu até falei, né, no vídeo para anunciar a live, você vai no site, depois no final eu falo o nome dele certinho aqui. Tem os capítulos, né, do livro, e ao lado tem um áudio para você ouvir. Então, esse áudio aí me surpreendeu que um dos áudios que eu cliquei era tipo o barulho de um inseto, né? E achei muito legal. E aí depois eu fui ler a matéria que saiu no jornal da USP, falando que o livro é isso, né? Desde de um chiado, ou de um cacarejo, né? Até os cafés. Então, quando eu penso nisso, eu fico pensando assim, quanta coisa para se observar, né, e estudar e levar em conta, né? Entendi, acho que ficou bem, bem claro, assim. E vamos falar, então, mais da sua parte, assim, que eu acho que talvez combine
vi que no seu doutorado você falou sobre indústria fonográfica, né? Mas da música caipira gravada. E lá no livro você tem o seu capítulozinho é sobre os irmãos Figner, né? E esse contexto, assim, Uhum. né? Porque se a gente pensar na cultura sonora, envolve até o rádio, né? O que estava acontecendo no rádio, como era o rádio, como eram as transmissões. Realmente é muita coisa, né? É. Mas vamos olhar assim para a sua pesquisa particularmente, ela olha para qual período, assim, só para a gente conseguir fechar um pouquinho melhor. Certo. O começo do século XX. E isso também tem uma história, porque efetivamente, quando eu cheguei no Brasil, minha primeira pesquisa foi sobre o Mário de Andrade. Eu cheguei para fazer assim, uma pesquisa mais teórica. Eu estava querendo estudar uma história de um conceito. Do conceito de música popular. Porque a pesquisa é assim, você começa com a pergunta e você termina falando dos Figner, sabe? Começa É, aqui e vai exato. longe. Aí, quando eu É, comecei a trabalhar, e esse foi o trabalho do mestrado, que também se converteu em livro, o Mário de Andrade, então, teve uma coleção de discos maravilhosa. E isso, então, me tocou, e aí eu pensei, nossa, que discos lindos, assim, e fui ver o que se sabia do disco aqui no Brasil, e todas essas histórias, pesquisadores falaram, não, a indústria fonográfica nasceu no Rio, foi lá o Figner, a Casa Edison, que é 1901 e 2, Odeon, né? né? A Gravadora Odeon, Odeon. exatamente. E tem aquele livro gordo, lindo, maravilhoso, que é a Casa Edison. Ah, perfeito, ótimo, muito bem. Quando eu estava terminando a minha pesquisa, eu vi lá um disco que me arrepiei. Um disco assim, um registro que eu nunca tinha ouvido. Nossa, que é isso? Aí eu fui ver, perguntar, isso é música caipira. Falei, putz, mas a música caipira era uma música de só vozes, um coro de vozes sem instrumento e tinha uma polifonia, ou seja, tinha várias vozes cantando ao mesmo tempo. E se falava no disco que era um registro folclórico. Isso fiquei assim muito curiosa para saber o que era aquilo. Porque no período, esse tipo de registros, no período é nos anos 20, 29 mais exatamente, a música que era gravada não era música folclórica, ou seja, a música que era gravada e vendida costumava ser o que a gente conhece hoje como música popular, o samba, o machiste que estava. Então, para mim foi muito curioso quem que teve a ideia de gravar os camponeses cantando juntos com várias vozes ao mesmo tempo. Aí meu orientador, que era o Cé, falou, então, deixa isso quieto, a gente tem que terminar o mestrado, que não vai dar. Aí tá bom, quando chegou o doutorado, eu falei, é agora que então eu vou pesquisar que é essa gravação e que isso Ninguém me significa. segura agora. E o que isso significa? O que mais curiosidade me causava é que aquela sonoridade, aquelas vozes em distâncias de terças, de sextas, me lembrava muito uma música camponesa do centro da Colômbia, onde eu morava. Uma música que ela nunca foi gravada até hoje, bom, agora está em festivais folclóricos, mas a guabina, um gênero que quando eu estudei na Colômbia, era típico folclórico da Colômbia, nenhum outro lugar, só aqui que a gente tem. Aí veio para o Brasil e aparece essa gravação de vinte e tanto, com uma sonoridade muito parecida, com vozes tensas, cantando alto. Então eu falei, não, eu tenho que saber como que isso funciona. E aí iniciei a pesquisa de doutorado. E para tentar responder essa minha pergunta, eu tive que me aprofundar na história da indústria fonográfica do Brasil, que foi a Colômbia que fez essa gravação. Então, a Colômbia, no Brasil, 1929, deixa eu entender como que funciona. Aí eu fui, como historiadora, né? Jornais, documentos, e aí se abriu para mim outro universo. Aí comecei a deparar com que essa história que tinham contado para mim da importância da Casa Edison lá no Rio de Janeiro como sendo o epicentro da gravação no Brasil, não estava tão bem contada. Ou seja, existiam Né? outras casas fonográficas aqui em São Paulo, lá no sul, que também fizeram, né, seus pazinhos lá na época, criaram um comércio, tinham os fregueses, venderam, gravaram música de São Paulo. Só que a historiografia, ou seja, os historiadores que tinham escrito até agora, essa história da discografia brasileira,
eles ficaram fascinados com a documentação que sobreviveu do Rio de Janeiro. Então, por isso, ela tem todo esse protagonismo dentro da história da música. E não é pouca coisa, você consegue ter os discos, né? Os discos que os colecionadores têm, a maioria são dessa gravadora. Agora, o Franceschi, um colecionador, pesquisador, ele fez um livro onde ele conseguiu digitalizar muitos documentos da Casa Edison, onde você tem contratos de trabalho, tem catálogos, tem fotografias, tem o diretório dos músicos que gravavam. Então, tudo isso fez com que a historiografia se centrasse nessa casa Edison. E a gente que mal interpretou, então, que essa era a única. Mas não foi. Tem outros registros. É. Será que eu estou pensando aqui, será que uma possibilidade, talvez uma resposta estaria em como que a história da indústria fonográfica desse período, ali 20, 30, ela anda meio que casadinha com a história do samba, né? Do samba, dessa música, desse choro, desse machixe, que depois foi se tornando no samba que é, né, mais como a gente conhece hoje. Eu acho que, e talvez pelo Rio ter esse protagonismo com o samba, acabou se olhando mais, né? Ou as pessoas que foram ler ou pesquisar pensaram, vamos ali no Rio, que é a fonte, que é a capital, né? Assim, é onde acontece mais, e aí, de fato, deixa-se de olhar para outras direções mesmo, né? Sim, sim. Só que isso vai, assim, é até normal. As capitais culturais, políticas dos países costumam levar-se esse protagonismo. E tudo bem, só que quando então as outras regiões começam a aparecer estudos, a gente começa a se deparar com coisas que não eram faladas, mas mais por ignorá-las, justamente por dar um maior protagonismo a estas outras cidades, no caso aqui o Rio, mas não porque não existisse. Às vezes a gente meio que se perde um pouco entre o que foi e o que sabe. Historiador tem que ser muito cuidadoso. O fato da gente saber que no Rio de Janeiro teve casa que gravava discos não significa que fosse a única, nem a melhor, nem a mais rica. É só o que a gente sabe. Exato. Exatamente. E nossa, cada hora que você fala uma coisa, me vem outras perguntas. Eu vou te perguntar uma coisa que lá do começo, você falou que você se encantou por aquele disco, né, de música caipira, essas vozes, e que te conectou com algo que você conhecia da Colômbia, né? Essa experiência sua. Na Colômbia é chamado também de música caipira? Como que é esse... Não, como que tem essa tradição de música... Porque em cada lugar recebe um nome, né? Essa música perto da nossa questão folclórica, assim, né? Aqui no Brasil é música caipira, música raiz. E na Colômbia? Na Colômbia tem vários tipos de música camponesa, que nem aqui também, porque a gente está falando aqui desta região, né? Mas mais para o norte, mais para o sul, enfim, mas vamos entrar aqui. Isso é uma coisa que eu atribuo ao fato de eu ser estrangeira. Dificilmente, talvez um brasileiro que vai para a Colômbia pode ter essa experiência ao inverso, né? Chegar lá e falar, nossa, mas essa música é caipira, mas na época que eu estava aqui, quando eu vim, não éramos muitos os colombianos que estamos vindo para estudar música. Agora tem alguns por aí também. Mas na época eu era assim meio que sozinha. Então, quando eu vi aquilo, realmente eu dava aula de espanhol. Então, eu testei meus alunos de espanhol e coloquei a música colombiana, que nós chamamos de guabina, esse gênero, para meus alunos. Eu falei, olha, estão cantando em espanhol, mas não reparem no espanhol, que música que é? Aí falavam, caipira. E eu, sei! Não estou louca, tem alguma coisa aí. E aí como que chama Guabila? Guabina, com B, Guabina. Aí depois vocês colocam na internet. Guabina. Lá normalmente é cantada, ou era habitualmente cantada por mulheres, duas mulheres tradicionalmente, e é tocada com um instrumento parecido à viola caipira, na sonoridade, pelo fato de usar também corda de aço. A corda de aço traz uma sonoridade muito particular. E a forma é similar, no sentido, mas com a música caipira, aquela bem de raiz.
as vozes cantam em distância de terços ao mesmo tempo para, e o instrumento faz meio que um replique, tanca, taca, tan, e a coisa anda e taca, taca, tá, um pouco assim. Claro, não é igual, é parecido, tem diferenças cada uma. Mas Uhum. isso, então, isso me abriu assim um mundo para duas questões. A primeira, o poder, a potência que tem os discursos historiográficos, as histórias que contam para nós e neles o nacionalismo e o regionalismo. Nós somos filhos e netos de uma historiografia e de um discurso feito em torno dos limites nacionais, que procurava dentro desse território expressões musicais, no caso, únicas e características dessa população, com a esperança de criar uma identidade, então todo mundo ouvir samba e falar sou brasileiro. Essas escolhas deixaram de fora outros gêneros, como vocês muito bem sabem, não todo mundo no Brasil dança samba, mas também trouxeram a impressão de que era isso, que era único, que aquele gênero era Uhum. único. E se desconheceu, então, uma historicidade, a historicidade que a música tem e o trânsito que ela fez sobre o território. É como falar hoje que claro, o funk é brasileiro. Você vai para outros lugares e pode ser que não seja chamado de funk, mas a sonoridade você vai encontrar. Então, mais ou menos foi Uhum. isso que fizeram no começo do século XX, e por isso, então, essa primeira surpresa, assim, filha do meu tempo, de falar, nossa, mas isso não é brasileiro, isso é colombiano. E depois pensar, nossa, peraí, essas categorias foram inventadas. Então, tá bom, Exato. superado esse primeiro Uhum. ponto, o segundo, por que aparecem sonoramente tão similares se a história mesma não tem um fio que conecte o centro de São Paulo, a região caipira de São Paulo, com o centro rural da Colômbia, nas montanhas. Aí, como historiadora, vamos ver, teve algum intercâmbio comercial, que atrás do intercâmbio musical vai a música. Isso explica, por exemplo, a salsa, a chegada da salsa na Colômbia, bom, enfim, o trânsito da música mexicana, enfim, vários trânsitos têm uma explicação pelo comércio. Não, as duas regiões eram cafeteiras. Ah, então eu beber café que dá em cantar desse jeito? Dá esse som? Não, essa deixa de lado. Muito provavelmente, e essa é a minha hipótese, é que essas sonoridades tenham a ver com o passado colonial, com uma sonoridade que era utilizada nas igrejas, mas não nas catedrais, nas igrejas pequenas. Ou seja, talvez até pelos jesuítas, bom, enfim, lá naquela região não teve assim uma presença jesuíta na Colômbia tão grande quanto aqui, e aqui em São Paulo também não foi aquela presença jesuíta que a gente conhece em outros países da Colômbia. Mas, contudo, a gente percebe nessa sonoridade em vozes terças uma semelhança com um jeito de cantar nas igrejas no medioevo, na Idade Medieval. Então, assim, é muito provável que essa tradição chegou tanto na América Espanhola quanto na América Colombiana, foi apropriada pelos habitantes e justamente nessas regiões rurais, onde elas ficam um pouco mais afastadas desta modernidade tumultuosa, rápida, etc., essas tradições conseguem se manter um pouco mais no tempo. Claro, cada uma com características próprias, né, das pessoas que cultivaram essas tradições musicais. Essa é a melhor explicação que eu encontrei até agora, mas é só uma Entendi. hipótese. Que você foi pensando, né? E aí, pensando nesse período, né? Nesse início do século XX aí, 20, 30, né? Como que era, então, essa cultura sonora de São Paulo, né? Eu tinha te perguntado sobre a produção fonográfica, né? E pensando que você fala da música caipira, era em termos de acesso e de como isso era feito, porque hoje a gente tem tudo tão rápido na mão, né? A um clique as coisas funcionam e se grava música dentro do quarto hoje. Você chega a abordar um pouco sobre isso? Como era esse para Eu, se gravar uma música, porque você fala um pouco sobre os discos de 78 votações, né? uhum. Esses registros nessa época, né? Como que eles eram Tá. feitos? Vamos ver. A gente tem uma ideia de que no passado a tecnologia era pouca, escassa, devagar, e que agora é nossa modernidade, o YouTube que dá, né, o ritmo que tem a gente. Quando eu
compro essa ideia e vou na documentação do passado, então eu me surpreendo porque lá também tinha um ritmo bom, ou seja, os discos do Caruso chegavam até um ano, não, ou seja, assim, o fonógrafo, que foi o primeiro aparelho que gravou música num cilindro, ainda nem era disco, em 1978, em 1878, lá nos Estados Unidos, 6 meses depois, estava aqui em São Paulo. 6 meses depois. E em São Paulo, que para século XIX, São Paulo era um cruce de caminhos. A capital era Rio, São Paulo não interessava para ninguém. Isso vai acontecer depois, ou seja, um ano depois, que começa a crescer, começa a aumentar e se converte na metrópole que chega a ser no começo do século XX. Aí, então, como assim? 6 meses depois, aquele aparelho já chegou em São Paulo. E se chegou em São Paulo é porque já percorreu todo o litoral norte do Brasil. Já passou, e foi. O Figner, que foi um dos que trouxe aqueles aparelhos, não o primeiro, mas um, eles faziam o percurso dos Estados Unidos, descendo pelo Caribe, indo para Cuba, entrando por Belém, descendo até Buenos Aires, que era um caminho também percorrido pelas companhias de ópera, pelos circos. E não só chega em São Paulo, quanto ele entra no interior do estado. Então, temos presença de fonógrafos, espetáculos de fonógrafos em Mojimirim, e eu me lembro agora, e outras cidades. Isso 5 dias depois de ele ser estreado aqui em São Paulo. Então, isso faz com que a gente meio que faça, nossa, então, peraí, então o negócio não era tão devagar, não era tão atrasado, não era assim tão... Aí, quando eu começo a estudar, então, esse mercado de discos, quem vendia, como vendia, os anúncios já de vender discos em 1901, eles vendem por encomenda, mandam pelo trem e o disco chega lá o mesmo dia, se você quiser. Ou seja, é o Mercado Livre, sabe? Dá O mesmo dia. um estudo isso aí, hein? Fazer um estudo comparativo, né? Dá um Então, isso eu acho muito, muito interessante, porque isso deconstrui um pouco essa ideia que a gente tem sobre o próprio passado. Aí depois a gente vê as listas dos discos que eram vendidos aqui, lá no centro, no triângulo lá do centro de São Paulo, que discos que eram vendidos, e a gente encontra um repertório riquíssimo, não só de música brasileira, que já era de esperar, quanto das maiores, as últimas novidades do repertório dos Estados Unidos, Foxtrot, a ópera todinha, ela chega aqui, e aí por isso o livro é interessante, porque tem capítulos sobre vários temas, como por exemplo, tem companhia de sarsuela, tem companhia de teatro musicado, que faz a peça, o moço da loja vai, ouve o que for mais aplaudido e escreve para o Rio de Janeiro falando, olha, grava essa companhia aí, tá indo para o Rio, aqui tá bombando. Aí ele, não, mas aqui não, grava com filho. Eu faço assim, não, era por carta. Mandavam carta. Enfim, então, ou seja, já começa a se formar esse mercado, né? Super ligado. O pessoal tá super ligado. O disco sai e é vendido já com a caixa onde a partitura pode ser comprada. A partitura sai anunciando que aquele também está no disco. E estamos falando dos comecinhos do século XX, anos 10, anos 20. A Victor, que é uma gravadora internacional, ela já tem, eles inventaram a vitrola, que é um aparelho pequenininho, que ele era mais barato, era menor e podia ser transportado com mais facilidade. Também a gente tem registros, em 1905 sai a vitrola, em 1907 vitrolas são vendidas em São Paulo. E de novo, São Paulo ainda nem era aquela cidade gigante, ou seja, que outras cidades também vendiam. Isso que faz com que qualquer pessoa consiga vir para São Paulo, comprar a sua vitrola e levar lá para o interior. Então, temos relatos de músicos do repertório caipira, do Tonico e Tinoco, falando que eles aprenderam música caipira ouvindo discos gravados pelo Sorocavinho, um músico que gravou em 29. Então, aí todas as categorias começam meio que assim, porque a gente estava acostumado com que a música caipira era música folclórica, aprendida na tradição oral, né? A avó que ensina para o neto. E quando o disco aparece nesses entornos, quebra o esquema. Então, como assim? Então, essas categorias com que a gente aprendeu a entender a música, elas também são assim, meio assim, viu? Elas também surgem do momento particular, apagam algumas coisas, realçam outras. Então, eu acho que por isso me apaixonei pelo estudo da fonografia.
porque quando a gente começa a ver essas redes de comércio, o jeito como as indústrias, a indústria fonográfica trabalha, tanto aquelas gigantes, Victor, Columbia, quanto as menores aqui brasileiras, a gente já está numa lógica de mercado, de indústria cultural. E que também não é à toa, que às vezes a gente meio que esquece, né? Esse capitalismo, ele tá vibrante nessa época. Lembremos bem que pouco atrás tínhamos um Rockefeller, né? Monopolizando o petróleo, com um esquema de negócio já muito claro, que ele é aprendido por outros setores da economia e a música entra nessa. Então, por isso enfim, eu acho que é apaixonante, então, tanto estudar o fenômeno fonográfico assim com desses grandes selos dos estadunidenses, daqueles internacionais, mas ao mesmo tempo ver como isso acontecia aqui no território, ou seja, no particular, esse disco, como que chegava aqui, era vendido por trem, quanto era que custava, e se isso era que custava um disco, era muito pouco ou nada. E aí você vai ver que era pouco, a gente conseguia comprar discos. Temos registros, vou terminar com isso, temos registros em São Paulo, em cortiços, em que eles tinham um gramofone na casa, assim, tipo a geladeira não, o fogão que todo mundo usava tinha o gramofone, e as pessoas iam e colocavam o disco. Então, aí a gente começa também a perceber que essa música gravada, já no começo do século XX, não fazia parte de uma elite necessariamente. Existiam outras maneiras, como grupos mais populares tinham acesso e tiveram acesso à música, seja compartilhando um gramofone comprado, seja roubando, que também tinha muitos roubos de discos e de aparelhos, ou seja, com algumas promoções, as casas de discos vendiam, assim, sabe, você cada mês mandava 20 centavos e depois de um sorteio você ganhava o gramofone. Isso também existia. Então, isso abre assim tudo um nosso leque de possibilidades. Com certeza. E pensando assim, acho que para só não vai poder delongar muito a resposta, infelizmente, porque eu estou gostando. É, pensando que a gente encontra muito material falando nesse Rio Central, né? Como indústria fonográfica e tal, a gente encontra muita coisa fácil. Para aonde você foi para descobrir essas coisas todas sobre São Paulo, esses detalhes dessa indústria aí que não é tão falada, talvez, né? Que para mim, confesso que é novidade, né? Por isso que eu preciso ler esse livro. Mas não só para você, realmente o foco sempre esteve sobre o Rio, e agora, sim, com esse tipo de capítulos, de trabalho, de conversas, que a minha pesquisa e a pesquisa de 2, 3 pessoas mais que me antecederam, começa a ser difundidas. O primeiro foi o registro. Eu acho assim, não é que eu não sabia, mas a impressão que dá é que era algo muito desorganizado, ou não é que não existia, era algo que não, talvez valesse, não fosse sistematizado a ponto de merecer um olhar e entender como funciona, mas a gente está vendo que sim, né? A primeira fonte, talvez, com que me deparei foi com os discos mesmos. Discos que falavam Orquestra Odeon de São Paulo. Tem a ver com a cidade? Por que colocaram de São Paulo? Tem a ver, era uma orquestra feita em São Paulo para gravar no Odeon. E a segunda maravilhosa fonte que tem no Brasil é a Hemeroteca Digital. A Biblioteca Nacional digitalizou montanhas de jornais que hoje são acessíveis lá no site que chama Biblioteca Digital, e lá então eu consegui escrever, porque tem aquele sistema de você escrever uma palavra e ele vai nos periódicos ou nos jornais procurando onde ele aparece. Então essa foi assim uma fonte, ainda uma fonte de um valor invaluável. Só que aí precisa ter também alguns. Ela é acessível para qualquer pessoa que tiver um computador. Qualquer pessoa, só digitar lá no Google Hemeroteca Digital, aí começa a abrir, não sei o que, e aí você escolhe que jornal você quer pesquisar, ou por data, ou por região. Data, jornal, agora, aí precisa ter alguns cuidados, como por exemplo, eu botava lá disco e me apareciam uns discos usados para agricultura. Então aí entra, ou por exemplo, fonógrafo não se escrevia com F, se escrevia com PH.
Bom, enfim, mas essa é a riqueza da pesquisa, né? Esses são os desafios da Isso pesquisa. aí fica a cargo das investigações. Um bom investigador descobre isso assim, né, na hora ali, já resolve na hora. Ah, legal. Ô, Juliana, eu já vou encerrando porque eu não quero me despedir de você da maneira que aconteceu nas duas lives anteriores, assim, que foi muito tumultuado, né? Eu acho, assim, que ao que a gente se propôs, né, de falar dessas duas coisas importantes, né, dessa produção e dessa cultura, como foi esse trabalho, eu acho que é muita coisa para se falar em tão pouco tempo, né? E o livro está aí para a gente acessar, ler, né? Eu acho que quem entrar nesse site, isso, acho que eu tenho aqui, ó, o Daniel, pessoal, quem estiver na live aí, o Daniel Carvalho, ele colocou não foi isso, mas ele está colocando do Rio de Janeiro, né? Hemeroteca Digital da Biblioteca. Isso. Esse site que eu disse que tem o conteúdo do livro que a Juliana acabou de mostrar para nós aqui, né? Ele está na página da Cultura Sonora aí. Você pode entrar lá. Além desse livro, que eu achei mais interessante, eu vou digitar aqui, ele vai até aparecer. Aqui, ó, já apareceu. Entre a memória e a história da música, né? Esse é o nome do site. Tem um acervo fantástico de textos, né? Para além desse livro que vem de antes, né? Então tem os trabalhos da Juliana lá, de outros pesquisadores que participam, né? E por mais que a gente tenha falado especificamente desse período e mais acerca do que a Juliana pesquisa, tem bastante coisa, né? Dá para aprender muito e ainda ouvir. Eu acho muito interessante essa coisa que, por mais que a historiadora Juliana falou que, né, demorou para abrir o ouvido e colocar, né? O site oferece isso, eu acho que te lembra, olha, você vai ler, mas ouça também, né, sobre o que eles estão falando, porque é outra experiência, né? Eu acho que muito mais rica até. Isso. Então, eu te agradecer, né? Nosso contato veio aí ao longo de algumas semanas e que bom que deu certo, né? Deixa eu aqui, só para as pessoas que estejam interessadas no livro, ele está à venda, intermeio é a editora, ele tem outros capítulos super interessantes, o livro, cada capítulo é escrito por um pesquisador daquele assunto, então ele vai fundo. Então, temos também o capítulo sobre o engraxar e o samba, que é maravilhoso. Temos sobre o violão na cidade, temos sobre a rádio. Sobre as rádios paulistanas, né? Eu vi que é algo que me interessa bastante. Então, tem bastante conteúdo. Tomara, então, que as pessoas que estejam interessadas consigam desfrutar tanto quanto nós desfrutamos escrevê-lo. Exatamente. E aí, né, a gente vai tentar, eu vou conversar com a Juliana aqui, a gente tentar ao longo aí dos próximos meses e convidando outros pesquisadores que participaram, né? Eu acho que vai ser muito legal, porque vai complementar, né, esses assuntos que a gente conversou aqui, né? Já vai ficar um gancho para a gente poder falar deles também, né? Legal. Eu agradeço muito, admirei muito o seu trabalho, estou admirando muito o seu trabalho, né? Vida longa e os seus estudos, porque falar de música é muito gostoso, né? O Marcos Napolitano fala até que é um caminho muito complicado falar de algo que a gente gosta tanto, né? E que a gente tem que se policiar e tal, e é isso. E futuramente, né, Juliana, depois que outras pessoas forem passando, a gente pensa num outro assunto para você voltar aqui com a gente. Claro, Cláudia, estou aqui disponível. Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pela iniciativa. Nem todo mundo tem disponibilidade, tempo, paciência e sabedoria para vir esse tipo de espaços. Então, parabéns pela cultura sonora. Obrigada.
Viu? E obrigada a todo mundo que participou aí da live. Eu vi que entrou bastante gente que é fã da Juliana, né? A gente tem Pedir aí amigos. que quem entrou, eu vou pedir que quem entrou, que não, se não segue a página e gostou, e deu uma olhada, gostou do conteúdo, né? Siga a gente aí. Eu falo de todos os estilos musicais e vai aprender bastante. Eu tenho aprendido a cada dia mais. Então, vem com a gente nessa daí. Um abraço, um beijo, bom final de semana. Tchau. Tchau.